Bem, e lá vamos nós. Ah, Hoje eu gostaria de mostrar um exemplo um primeiro exemplo de muitos sobre como nós podemos trabalhar com Lambda Function. No caso, a ideia aqui é mostrar sobre como fazer uma API que gere um avatar. Se nós formos, por exemplo, no GitHub, no lugar da foto do perfil, geralmente quando você não tem, é um avatar, seja uma imagem ou às vezes, se nós formos levar em conta, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, a conta do Google, por exemplo, você tem a primeira letra do seu nome, então isso seria um avatar. E quando nós paramos para pensar sobre essa questão do avatar, aqui eu estou dando um exemplo com Lambda Function. E por que usar Lambda Function? Bem, eu preciso de uma funcionalidade que simplesmente cria um avatar. Então, eu criar um avatar é uma coisa que vai ocorrer uma vez, quando a pessoa se cadastra. Eu vou pegar, por exemplo, o nome dela, pegar a primeira letra, ou a primeira e a segunda, e gerar um avatar, onde vai ter as primeira letra, ou a primeira e a segunda letra, e um background ali diferente, seja qualquer outra cor e vai variando conforme a pessoa. Seria uma forma de criar um avatar de forma simples. Quando nós pensamos, cara, eu tenho que criar toda uma aplicação, ou sei lá, um microserviço só para cuidar de gerenciar esse avatar, tem, sei lá, um Express, ou um Django, um Flask, ou qualquer um Rails, um Laravel, apenas para fazer essa única API que vai ter uma única rota, vai criar o avatar. E isso vai ser criado em um determinado momento. Depois disso, você não vai deixar essa aplicação rodando. Ou assim, se você tiver um volume muito grande, é quando você fizer vamos falar assim, algum anúncio e vir novos usuários ali para sua plataforma, você vai ter vamos falar assim, um pico de acesso de novos usuários. E com isso vai criar novos avatares. Mas depois disso você não precisa criar mais, porque você vai criar imagem e simplesmente quando o cara carrega, por exemplo, loga ali, seja igual o exemplo do GitHub, você está logado, você simplesmente carrega um URL de algum serviço de storage, sei lá, um S3 ou qualquer outra solução, e você não usa mais. Então, às vezes, você tem uma aplicação rodando 24 por 7, sei lá, 24 horas durante 7 dias da semana, é desnecessário. Você vai estar pagando para aquilo rodar 24 por 7, mas às vezes você não vai ter tanta interação. Aí entra a Lambda Function, que vamos falar assim, que se encaixa dentro da arquitetura serverless, que é o que? A arquitetura serverless. Você paga pelo que você usa, no caso você paga pelos recursos computacionais que você realmente usa, e cara, você tem a questão de o cloud provider, Amazon, Azure, Google Cloud Platform, vai cuidar de gerenciar isso para você. Tem uma demanda maior, incrementa, lida com essa demanda. Não tem nenhuma demanda, ele não vai te cobrar pelo uso daquilo. Então, se nós analisarmos, você pode ter um pico de demanda nessa funcionalidade de gerar um avatar apenas quando chegar novos usuários. Depois disso, ela nem vai ser usada se não tiver novos usuários. Então, às vezes, você vai estar pagando um EC2, um Dopplet da DigitalOcean, para algo que não está sendo usado. Então, às vezes, com o fim de economizar, você pode usar uma Lambda Function. E também pelo fato que você simplesmente é uma funcionalidade única, que é uma função de código, que você não precisaria baixar todo um framework só para fazer isso. Você pode fazer isso com a Lambda Function, com uma função de código. Você pega as informações que vem e assim você gera o avatar. Beleza, decidi que vai ser Lambda Function porque pode ter momentos que vai ter uma demanda maior e o Cloud Provider escala isso para mim e quando não tiver eu não gasto. Beleza, ótimo. Mas existe um detalhe. Se nós formos um trecho de código aqui, esse é o código.
O que acontece? Se nós pararmos para pensar sobre a Lambda Function, cada cloud provider, Azure, GCP, a AWS, cada um trabalha de uma forma. E se você for fazer na mão, você vai ter que usar alguma ferramenta, por exemplo, um CloudFormation, um Terraform, para você configurar o deploy dessa Lambda. Ou você vai ter que abrir o console, por exemplo, da AWS e fazer manual lá. Então, ou você tem esses dois cenários, ou você vai fazer manual, você mesmo, você vai pegar uma ferramenta de infraestrutura como código, que vai criar tudo para você. Beleza, essa segunda é uma opção melhor, comparar entre as duas, mas você tem que saber mexer com essa ferramenta, você vai ficar dependente de uma pessoa que saiba essa ferramenta. Aí entra esse carinha chamado Serverless Framework. A ideia dele é simplificar o trabalho com Lambdas Function. Então ele vai simplificar, você vai usar ele, você pode usar ele ali. Como é que você faz para usar ele? Você vai digitar serverless npm. Ele é um pacote do npm. Se eu não me engano, ele foi escrito em Node. Aí o que vai acontecer? Você vai instalar ele globalmente e vai ter as instruções, por exemplo, para você criar uma lambda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Logs, invoke, para invocar. Se eu não me engano, é serverless create. Vou pegar um exemplo aqui. Ele tem a abreviação SLS. E aí você vai chamar create help aqui para mim saber as instruções, que eu não lembro de cabeça. Aí ele vai me dar as instruções sobre o serverless. Template, por quê? Eu posso não só... Não é porque tá a ferramenta em Node que eu posso estar fazendo a Lambda em Node. Eu posso estar fazendo em Python, em Go, em Java. Então, aqui tem as instruções. Como, por exemplo, o template. Então, que tecnologia que eu estou usando? É Clojure. É Clojure Script. Alexa e TypeScript. É Python. É Python 3. É Java. Ou não, cara, eu uso Node. Então, beleza, eu vou caçar Node aqui, por exemplo, Node, AWS Docker, ou às vezes eu tô com Node TypeScript, ou às vezes eu tô com Node secão, simplesmente. E aqui tem, por exemplo, aqui esse é o da AWS, esse aqui é o do Azure. Então, ele simplifica isso por você. Então, na hora você vai rodar create, falar o template, passar o lugar que ele vai criar, o path, e ele vai criar um diretório para você onde vai dar início. O resultado disso é o que eu tenho hoje aqui. Ele vai criar um arquivo handler para você, onde você vai ter módulo export. Se eu não me engano, ele vai chamar de hello. Ele vai criar uma função exemplo. Eu modifiquei ela aqui para fazer o que eu preciso. E uma coisa muito importante sobre o Serverless Framework aqui é que você vai ter esse cara aqui, serverless.yaml. O que esse cara faz? Nada mais é que ele é um arquivo YAML, então ele trabalha muito com indentação parecida com a do Python. E aqui você vai especificar o service, no caso o nome, a versão do framework, do Serverless Framework, provider. Então, qual cloud provider eu vou usar? Aqui, como eu falei que era a AWS Node, o template, eu já defino aqui Node, a Amazon, a AWS, o runtime, que é qual linguagem que eu vou executar, no caso Node na versão 12. Aqui eu tenho o EMI, se você mexeu com a Amazon, caso não tenha mexido, o EMI nada mais é que um serviço da Amazon onde gerencia as permissões de usuários e as permissões de um serviço para acessar outro. EMI, se eu não me engano, é Identifier Access Manager, ou identificador de gerenciamento, seria o cara que gerencia o acesso ali. E o que eu estou falando aqui? Rule. A Rule é um mecanismo dentro da Amazon onde você tem um serviço, no caso a Lambda Function, e, por exemplo, nesse caso do meu avatar, eu vou pegar o quê? Eu vou fazer essa Lambda, escrever, receber um nome, e recebendo o nome, ela vai extrair primeira letra e a segunda letra
a primeira letra do primeiro nome e do sobrenome a primeira letra. Vou criar ali um avatar e vou armazenar no S3. Só que o serviço da a Lambda, eu tenho que falar que a Lambda tem permissão para acessar o S3, para fazer o quê? Para fazer a inserção ali. Então, o que acontece? Essa rule vai criar vai dar permissão para que minha Lambda, um serviço à parte, interaja com outro serviço da Amazon, no caso o S3. O que eu estou falando, ó, permito qualquer ação para o S3, seja put, get object, list bucket, para esse recurso. Qual que é o recurso? No caso aqui, é o meu bucket do S3, que é aquele ARN, Amazon Resource Name. Então, aqui eu estou falando que eu estou permitindo fazer ações no bucket e nos diretórios filhos do bucket, se for o caso. Você tem outra coisa interessante sobre o Serverless Framework, você tem plugins. O que acontece? Se eu for trabalhar com Serverless, você tem, com Lambda Function, você vai ter a desvantagem que seu ambiente de desenvolvimento, até para você simular às vezes, você vai depender de um cloud provider. Eu poderia fazer o quê? Igual aqui mostra, eu tenho a parte que invoca a Lambda. Mas e se eu quiser testar ela localmente, como se fosse um servidor HTTP, uma rota? Aí entra o plugin aqui, a utilidade desses plugins, que é o quê? Serverless Framework. Esse plugin ele vai permitir eu rodar a aplicação, as lambdas, fazer a invocação delas como se fosse uma API Express, a Laravel, na minha máquina. Tanto é que eu rodo o seguinte comando, eu vou pôr aqui, abrir aqui, eu criei esse start 2.dev, onde ele chama SLS offline start. Esse offline é referente ao plugin que eu especifiquei aqui. Eu tenho outro plugin também aqui para carregar o .env, que seria esse .env. Aqui eu não vou abrir para não expor. E aqui eu tenho o bucket e o node.env, que é específico ali. Se você pegar, baixar o código, você vai colocar o nome do seu bucket. Aí, voltando ao serverless.yaml, eu tenho a function. Aí entra o que acontece. A Lambda Function ela é event trigger, então ela é disparada baseada em evento. E você tem vários eventos. Requisição HTTP, chegou uma mensagem na fila de mensageria do SQS, deixa eu pensar aqui outra coisa. Fez o upload de um arquivo no S3, você consegue, por exemplo, chamar a Lambda. Esse cenário do arquivo do S3, vamos supor que chega uma imagem do e-commerce, um produto do e-commerce. Você tratar ela para reduzir um pouco a qualidade, porque na hora de ficar fazendo o download dela para exibir para o cliente, você não precisa daquela imagem extremamente de qualidade, pesadíssima. Às vezes a internet do cara é ruim. Então você pode usar da Lambda para tratar essa imagem, colocar num bucket, e a partir daí, quando for baixar, você vai referenciar a imagem daquele bucket, aquela imagem já tratada. Estão cortando gasto. E o interessante da Lambda é que, como ela é event trigger, ela só vai disparar nesse caso do arquivo, fez upload para S3, ela só dispara quando fazer um upload para S3. No nosso caso, o que eu fiz? Functions. Eu posso definir mais de uma. Aqui eu chamei de generate avatar. Handler é o caminho do arquivo. Então aqui handler, eu também tenho um arquivo chamado handler, que é o quê? É esse arquivo aqui. Se você reparar, tem um ponto main. O que é esse ponto main? Quando eu faço ponto main, eu estou referenciando a esse cara aqui, ó, porque eu estou referenciando ao main que é exportado desse arquivo. Então, com isso, ele vai chamar... Então, com isso, eu falo que o evento que eu quero é uma HTTP API. Quando você chamar barra avatars, com o método post, ele vai executar esse código, essa função. Essa função faz o quê? Aqui, ele pega esse event body, nada mais é que aqui, aqui já seria um exemplo aqui da minha Lambda Function que gera o avatar. Eu pus ela para rodar, eu fiz o que para ela rodar? Deixa eu matar esse
esse terminal aqui, para dar exemplo. O que eu fiz aqui? npm run start /dev, igual eu expliquei, vai chamar esse comando aqui, ele vai startar o que eu preciso. Aí ele levantou um servidor na porta 3000 e tem a rota avatar referente ao que eu defini no servers.yaml. Então, se eu tiver outras lambdas function e tem barra avatar só com o método get para listar, beleza? Ele vai criar essa rota aqui também. E essa tarefa é do servers offline. Então, aqui, eu vou fazer um teste no Insomnia. Eu fiz um teste, eu vou pegar meu nome, por exemplo, vou por aqui, Thiago Rosa da Rosa. Você pega as duas primeiras letras, você vai pegar o T, vai pegar o R, e com isso, eu mando essa requisição, essa requisição post, e esse é as informações que eu estou mandando. O que vai ocorrer? Aqui já chamando no trecho de código. O event body está pegando aquele JSON que eu mandei, que é esse cara aqui. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um JSON parse, porque ele recebe como se fosse uma string daquele JSON. Então, transforma ele num objeto JavaScript que eu consigo manipular, body. Aí o que eu faço? Body avatar, que é o nome. Aí eu estou chamando aqui uma classe que eu criei chamada avatar. O que ela faz? Ela tem as cores. Meu avatar é bem simples. O que eu peguei? Eu peguei um SVG e só faço o quê? Defino o size, que é 100, a fonte 18, tá padrão, mas eu posso modificar. O background, que é randômico, eu chamo a função background aqui, que tem um randômico, caso não tenha nenhuma a posição que ele me retorne desse valor randômico aqui, eu não encontro nessa lista, ele me retorna, ele põe o red, o background. E com isso, eu faço um join e gero um buffer. Então eu gero um buffer desse conteúdo aqui, que vai ser retornado aqui, porque eu preciso desse buffer para guardar no S3. Então os parâmetros para fazer o upload no S3, o que eu faço? Passo o nome do bucket, processenv.bucket, que aí eu usei o plugin que eu mencionei lá, que é o .env plugin. O que ele faz? Ele lê meu arquivo .env aqui, e assim ele seta como variável de ambiente. E aí eu pego e consigo ter o bucket. Aqui que eu usei o ID para gerar aqui, .svg, o body é o buffer, no caso é o meu avatar que eu gerei, o tipo de conteúdo que eu estou dizendo que é a imagem SVG, e o ACL, que indica, por exemplo, se eu não setar isso aqui, eu não consigo ter acesso de leitura. Aqui eu estou dizendo, qualquer pessoa que tiver o link pode ler. E aí eu faço o upload. Feito o upload, eu pego o resultado aqui do upload, da promise, faço um await, atribuo a data, e o data tem um location, que nada mais é que esse caminho aqui. Se nós acessarmos, ele retornou para mim lá, o Thiago. Agora você vai pôr Maria. Sou ótimo de nome. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Foi. Olha lá, já foi um amarelo, MM, que é o M do primeiro nome e o M do sobrenome. Então, criei uma espécie de um avatar. Simples, mas criei. Então, aí o que acontece? Aí vem um retorno. O que é? Esse retorno aqui, no caso, quando você está disparando a lambda por eventos HTTP, ele é interessante você retornar o quê? Status code. O status code agora é do HTTP, e o body, você vai ter que fazer um JSON stringify e pôr o objeto JavaScript aqui dentro. Aí ele vai retornar da forma que precisa. Ele vai retornar como deve ser retornado quando você está disparando a lambda por eventos HTTP. Um outro ponto. Esse event aqui, você vai capturar os dados dele. Esse evento, o que vai acontecer? Quando você faz a requisição HTTP, ele vai disparar a lambda e vai pôr os dados do evento dentro,
vai passar os dados do evento para a Lambda. No caso, quando um evento HTTP é dessa forma que você pega, ó, pega o body. Mas se você está trabalhando, por exemplo, com S3, ele vai ter a forma dele, o evento vai ter estrutura específica para quando você está disparando a Lambda, quando você está trabalhando com a Lambda em cima de um evento que ocorreu do S3. Ah, se for de uma fila de mensageria como SQS, esse event vai ter uma estrutura específica. Então aí é questão de pesquisar. Próximos vídeos nós podemos fazer exemplos referente a isso. Bem, e com isso, eu acho que eu consegui dar uma ideia da Lambda. Ah, beleza, Thiago. Mostrou o desenvolvimento legal, explicou essa classe avatar aqui, o que é que ela faz, gera o background. Aqui eu pego as iniciais, eu falo que eu quero pegar as duas letras iniciais, beleza. Trabalho em cima do SVG, uma forma simples, gerar o avatar. Faço upload no S3. Uma coisa interessante aqui é a seguinte, talvez você vai enfrentar isso. Quando eu expliquei sobre o serverless YAML, eu falando da Rule, o que vai acontecer? Em ambiente de produção, ele vai criar uma rule com as permissões. Só que quando você está desenvolvendo em local, você precisa ter permissão para fazer o upload no S3. Então, o que eu faço? O Node.env estiver em develop, eu chamo esse shared init file credentials, profile default. O que é isso? Eu tenho configurado o CLI da AWS na minha máquina e tem um profile que é o perfil default, onde ele tem as credenciais, onde eu tenho permissão para fazer upload para S3. E eu uso esse cara enquanto eu estou desenvolvendo local. Quando for em stage, em production, eu já não uso. Eu já uso a rule que é setada aqui, que ele cria para mim. Então esse era um ponto que eu queria pôr. Porque quando você está desenvolvendo local, você não tem aquela rule configurada, a não ser que seu ambiente de desenvolvimento já esteja em cloud lá, já na AWS, você deployou lá. Ao contrário, você vai ter que fazer esse tipo de condição. Porque aí meu S3 em desenvolvimento eu consigo fazer upload. Se eu não fizer isso aqui, ele vai reclamar, ele fala para mim que não tem acesso para fazer o upload. Então essa é uma forma de se lidar. E o if é porque em ambiente de produção não vou, para eu evitar ter que passar no .env as credenciais de access key, secret key do meu AWS lá que eu configurei ou uma outra que eu configurasse por questão de segurança, então eu faço esse if. Então em desenvolvimento ele vai pegar minhas credenciais, está configurada no meu AWS lá, em produção ele vai usar a rule que é criada, que é, como eu expliquei, é um mecanismo que permite um serviço comunicar com outro da Amazon. Então, acho que agora vem a parte interessante, deploy. Eu acho que aqui não tem problema, aqui eu pus production, é só o nome do bucket, até o vídeo sair eu já deletei o bucket, então ninguém vai ter acesso. Aqui eu pus Node.env Stage, por quê? Vou fazer um deploy ambiente stage. Vamos supor que você tenha vários ambientes. Stage para fazer um teste antes manual, antes de levar para produção. Então aí, indo aqui no package JSON, eu tenho um carinha chamado deploy::stage. Ele tem esse comando aqui, que é o quê? SLS, está referenciando aquela ferramenta, referenciando ao Serverless Framework, que eu instalei globalmente. Deploy, porque o que eu vou fazer? Por baixo dos panos, o Serverless Framework ele vai pegar e vai ler esse arquivo serverless YAML e vai fazer o deploy de tudo que precisa para sua Lambda rodar. Então, e stage é para fazer o deploy. Então, quando eu rodar esse comando, quando eu rodar o comando deploy stage, ele vai fazer o deploy, configurar tudo que precisa para a Lambda rodar ali local. Desculpa, ali no ambiente, no Cloud Provider, no caso a Amazon, em ambiente de stage. E a mesma coisa para production, só que anda rodando em ambiente de produção.
Então aí você vai rodar esse comando e ele vai começar o processo de deploy. Isso demora um pouco, porque ele tem que fazer todas as configurações, as rules, configurar o serviço ali, que é o API Gateway, para conseguir trabalhar, disparar as lambdas baseado em rota. Então isso vai demorar um pouquinho. Mas com isso você consegue fazer o deploy. Bem, aqui eu passo um exemplo simples de um projeto simples, que é um gerador de avatar, o porquê usar a Lambda Function. Então espero que tenha ajudado.